Fala, corintianada, nessa noite nem um pouco agradável, o Corinthians está eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, como nós chamamos, a Libertadores chama de primeira fase, pelo Guarani do Paraguai. Vamos falar um pouquinho do jogo em 3 pontos interessantes. Primeiro, a questão técnica e a questão coletiva do Corinthians durante a partida. O Corinthians teve 29, 28 minutos de um grande futebol, o Corinthians jogou muito bem, dominou completamente o jogo, fez 1-0 com o Luan, jogando muita bola no começo do jogo. E aí o Pedrinho vai expulso. Aí nós vamos entrar no mérito aqui. Puta, o Pedrinho merecia, não merecia. Eu, se sou juiz, não dou um cartão vermelho, ainda mais sabendo que o cara tem amarelo, vou dar o segundo, vou expulsar, por causa de uma tentativa de bicicleta que não é uma maldade, não houve ali nenhuma intenção de atingir. Enfim, a regra até dá a possibilidade, mas eu não teria essa interpretação. Mas ok, não vamos falar que o juiz cometeu um erro, etc, etc. Um minuto depois, antes do jogo se desenhar com 10 contra 11, o Corinthians faz 2-0 em mais uma jogada do Luan, que bota o Wagner Love lá na frente em condição de dar o passe pro Bozelli. E aí o Corinthians meio que dá uma sossegada no resultado. Tá 2-0 pra mim, 30 do primeiro tempo, tô com um a menos, vou tocar a bola, vou segurar a onda. Compreensível. Onde é que eu quero chegar até esses 30? Não dá pra gente bater no técnico. Né? Porque o Corinthians entrou em campo com uma proposta de jogo para fazer o jogo funcionar. Em 30 minutos ele tinha resolvido o que ele tinha que resolver, que era fazer 2-0 nos caras. Então, aí você fica com um jogador a menos no mata-mata de Libertadores. Porra, ninguém aqui é juvenil e nunca jogou futebol, nunca assistiu o jogo de Libertadores para saber. É uma pica. Porra, é difícil. Falta no Guarani para o Guarani fazer o gol. Falha do Cássio? Frango não. O Cássio poderia ter... Poderia. Tá? Porque ele botou barreira de um lado, deixou o outro para ele e não pegou. Então acho que tem uma falha ali, mas não é um peru nem nada disso. E aí vamos entrar na terceira questão, que é o Luan. O corintiano que começou o ano empolgado com o Luan, ele começou o jogo empolgado com o Luan e ele terminou o jogo puto com o Luan. Eu sei que hoje a discussão no futebol ela é muito difícil de se ter. Por que a discussão hoje em dia é muito ruim? O futebol hoje evolui no Brasil com muita dificuldade exatamente por isso, na minha questão. Porque como se nichou pra cacete, o que acontece? Hoje um torcedor de um clube, seja ele qual for, quanto mais fanático, maior a tendência. Quanto mais fanático, mais futebol ele acompanha. Quanto mais futebol ele acompanha, em tese eles deveriam ser as pessoas a discutir futebol e evoluir o futebol. Só que, o que aconteceu com a mídia? O torcedor fanático, ele tem uma mídia nichada. Ele não assiste mais os jogos dos outros times. Ele tem todos os jogos do time dele na televisão, então, portanto, quando tá tendo jogo, ele tá assistindo o jogo do time dele, né? Ele tem a mídia especializada no time dele, ele tem site de notícias do time dele, ele tem os digitais influencers do time dele e os comentaristas exclusivos do time dele. Isso torna o torcedor de futebol hoje um grande alienado. Então você vê, por exemplo, eu hoje, durante vários momentos do jogo, amigos meus corintianos me mandavam mensagem falando assim, pô, eu tô gostando desse Luan. Eu falo, como tá gostando desse Luan? O Luan foi o melhor jogador das Américas em 2017. Só que acontece, torcedores não assistem futebol. Torcedor a sua grande maioria hoje, ele assiste só o clube dele, só o que interessa ao clube dele. E aí ele fica meio ignorante. Então assim, o Luan é um puta jogador. Como você vê, toda vez que o Luan tá ligado no jogo e é fim de jogar, ele desequilibra o jogo. Hoje, mesmo num segundo tempo muito ruim que ele fez, as 3 únicas chances do Corinthians no segundo tempo foram criadas pelo Luan. Por quê? Porque ele tecnicamente ele é muito acima da média. O Luan é um jogador que desequilibra. A questão é que o Luan tem momentos no jogo que ele lembra o Alex do Palmeiras e tal. Ele desaparece. E a impressão que você tem é que se ninguém puxar ele de volta, ele, além de ter talvez uma questão física ali, no final do jogo ele começou a errar tudo que ele tentava, e aí o torcedor do Corinthians já começou a pegar no pé do Luan. Não é um clube com característica de aceitar jogador meio que encostado, então é bom o Luan se coçar se ele não quiser se queimar ali, embora, repito, veja que loucura, aos 30 minutos do primeiro tempo antes da expulsão, o melhor jogador em campo do Corinthians era o Luan. Hoje quem fez os 2 gols do Corinthians acontecerem, Luan. E o jogador, quando terminou o jogo, ficou em evidência para a torcida, como um cara que a torcida ficou reclamando, o Luan.